Você sabe quais fatores levaram à crise do feudalismo? Então vem comigo! Bem, como eu falei para vocês, quase tudo na história, né, em algum momento entra em crise, e não foi diferente com o feudalismo. Mas quais fatores levaram à crise do feudalismo? Vamos lá, o primeiro deles foi o crescimento demográfico. Como eu falei para vocês, aquela população naquele período, eles plantavam para a subsistência deles, apenas para eles continuarem sobrevivendo e tal, não tinha muito uma preocupação com lucro. Tanto que cada feudo se organizava, cada feudo tinha, às vezes nem tinha moeda, às vezes eram outros modos de você trocar, alguns feudos tinham sua moeda própria e assim eles iam sobrevivendo. Só que a população começou a crescer muito. E aí chegou o momento que aquela plantação de subsistência já não era mais suficiente para sanar todas as necessidades daquela população. O segundo fator foi a Revolução Burguesa, ou seja, foi a ascensão dessa nova classe social chamada de burguesia. Eles surgiram, né, eles eram os comerciantes naquele período que surgiram com muita força e começaram a acumular dinheiro. Eles também muitas vezes eram os filhos de alguns nobres e tal, mas que não conseguiam ficar com as terras, né? Porque você como nobre, você tinha mais de um filho ficava com as terras e o outro ganhava um dinheiro ali para compensar e tal. E aí com esse dinheiro, com esses valores, eles iam passar a ser comerciantes e tal, e eles foram começando a acumular riquezas. Essa nova classe social chamada burguesia foi crescendo muito naquele período e muitas pessoas começaram a querer também ser burgueses, querer também abrir seu comércio e tal. Então a gente começou a ver novos valores sendo introduzidos ali naquela sociedade. O segundo fator, então, é essa revolução burguesa, essa ascensão da burguesia. O terceiro fator foi a peste bubônica, também conhecida como peste negra. A peste bubônica ela foi responsável por dizimar quase que um terço daquela população da Europa, matou muita gente, muitas pessoas morreram, foi realmente algo catastrófico, uma grande tragédia. E aí o que aconteceu, galera? Aquela sociedade naquele período na Europa começou a entrar em crise, até crise econômica, crise financeira, como eu já vinha falando para vocês, né? A população crescendo, e ainda veio uma peste. E aí os impostos, por consequência, começaram a ficar mais altos para a população, aquelas pessoas que viviam nas terras e tal. E os impostos ficando mais altos, muitas pessoas já não tinham mais como pagar e não queriam pagar. Porque pensa bem, imagina você perdeu praticamente quase toda a sua família dizimada, e você não via ninguém fazendo nada e você ainda sendo cobrado a pagar impostos, você ia se revoltar, né? Ou seja, a peste bubônica fez com que muitos camponeses, muitas pessoas naquele período se revoltassem. O quarto fator foram as cruzadas. As cruzadas abriu uma possibilidade para que houvesse um comércio, uma comercialização maior entre o Ocidente e o Oriente. Ou seja, e quando há uma comercialização entre os diferentes pontos, né, a gente também vê uma troca cultural e tal. E, por consequência, a gente vai ver também o quinto fator, que foi o renascimento. Em diversos campos, renascimento científico, cultural, religioso, a gente começou a ver novos valores, como, por exemplo, se naquele momento da Idade Média a gente viu o teocentrismo, ou seja, Deus no centro, era isso que eles valorizavam naquele período, a partir do Renascimento, a gente começa a ver muito o antropocentrismo, o homem no centro. E esses novos valores vão tomar corpo, vão tomar cada vez mais força naquele período, levando o feudalismo à sua crise, fazendo com que aquela sociedade feudal visse que, caramba, a gente vai precisar unificar, vamos ter que fazer uma moeda só para conseguir dar conta de toda essa população, vamos precisar da figura de um rei com mais força, com mais, ou seja, mais centralidade no poder. E isso foi acontecendo, culminando, né, o absolutismo aparecendo e tal. E assim acabou o feudalismo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha. Tem muito mais pra gente falar, tem muito mais pra gente pesquisar, pra gente comentar. Se ficou qualquer dúvida, pode falar aqui pra mim. A gente vai ver lá na frente, ainda quando a gente for trabalhar aqui, a Revolução Francesa e tal, que tinham ainda alguns pontos, alguns resquícios, né, do feudalismo em alguns lugares, em alguns pontos, que com o tempo, né, vão acabando de vez. Porque, só mais um detalhe antes de eu encerrar de vez, uma coisa que a gente tem que entender, na nossa sociedade, nada muda de um dia para o outro. Você não dorme de uma forma e acorda pensando de outra. Tudo é um processo a longo prazo. Tanto que tem autores que divergem em relação à Idade Média, tem autores que pensam diferente. E eu vou trazer essas diferentes interpretações aqui para você. Vamos aprofundar bastante ainda nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tamo junto, pessoal.